Bom dia. É um prazer estar com os irmãos e ter essa oportunidade para abrir a palavra de Deus. E o meu intento hoje de manhã é encorajar os seus corações. Eu gostaria de ler com os irmãos em Isaías, capítulo 40. Não é uma mensagem profética, podem ficar tranquilos, né? É uma palavra de encorajamento. Isaías capítulo 40. São versículos bem conhecidos da palavra de Deus. Isaías 40. E o versículo 28. Tu não tens conhecido, tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado? Não há quem perscrute seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens não irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias, eles correrão e não estarão cansados. Eles caminharão e não desfalecerão. Hoje eu gostaria de falar sobre esperar no Senhor. Esperar no Senhor não é perder tempo, viu? Não. Ontem, no chá de berço do nosso primeiro bisneto, né? Eu estava conversando com um jovem, né? Os pais, ele foi criado em Ituiutaba, mas ele estudou e ficou em Uberaba. E o casamento está marcado para dia 4 de abril. E ontem, falando com Daniel, dando-lhe alguns conselhos que ele pediu, ele falou para mim: sabe, tio, eu não posso esperar o dia 4 de abril. Ele está ansioso para a chegada do casamento. Eu mal posso esperar, né? Eu falei com ele: ainda bem que você não marcou o casamento para abril, 1º de abril, né? O dia da mentira, né? Certo? Mas é difícil, né? Muitas vezes esperar. Quando você chega no supermercado e coloca tudo no carrinho e chega lá no caixa e tem uma fila quilométrica. Como é difícil esperar chegar, né, até passar pelo caixa, né? Mas vale a pena esperar no Senhor. A nação de Israel era uma nação incrédula, sempre duvidando da presença e do poder do Senhor, do seu cuidado, desvelo, carinho, preocupação com ela. Para não falar das inúmeras vezes que Deus interveio na nação, deu prova do seu poder. Quantas vezes libertou a nação de Israel, mas a nação estava sempre a murmurar, sempre a queixar. Veja bem o versículo 27, só para vocês terem provas daquilo que eu estou a falar. Versículo 27 diz o seguinte:
porque tu dizes, ó Jacó, isso é a nação de Israel, e tu falas, ó Israel, meu caminho está escondido do Senhor e meu juízo está omitido do meu Deus. Tu não tens conhecido, tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado, não? E o Senhor sentiu-se obrigado a fazer a nação recordar de quem Ele é. E sabe, irmãos, de vez em quando nós devemos passar tempo na presença do Senhor para reconhecer o valor do Deus que nós temos. E temos Ele como Pai, né? Mas muitas vezes, como Israel, nós murmuramos, nós nos queixamos, né, do Senhor, duvidamos até das suas promessas, do seu poder para nos ajudar, do seu amor, né? E muitas vezes o Senhor tem que fazer a gente recordar de quem Ele é. Acho que está. Aí. Agora, veja bem aqui nesse capítulo, eu vou pedir a ajuda de vocês para ler esses versículos, né? Veja bem a grandeza do Senhor. No início do capítulo, Isaías deu provas da grandeza do Senhor. Ele é que comanda, né? Alguém faz favor, um irmão lê versículo 10 para mim, por favor. Isaías 40, versículo 10. Então, se vocês não vão ler, eu vou ler. Eis que o Senhor Deus virá com forte mão, e seu braço governará por ele. Eis que seu galardão está com ele, e a sua obra o procede. Não? Ele governa as nações. Então, se ele tem poder para governar as nações, será que ele não tem poder para governar e controlar a nossa vida? Por essa razão é necessário esperar no Senhor e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Ele cuida, olha bem versículo 11, ele alimentará seu rebanho como um pastor, ele ajuntará os cordeirinhos com seu braço e os carregará em seu colo e conduzirá gentilmente aqueles que estão com cria. Olha o cuidado do Senhor como pastor, não? O Senhor não é mercenário, não. Ele tem o coração do pastor. Vocês se lembram de Salmo 23? Não? Como é que começa? Pastor, e nada me faltará. E ele continua a dar provas do cuidado, do amor do pastor. E, gente, esse pastor que cuidou da nação de Israel, que gentilmente tratou até com os crias, né? Ele cuida da nossa vida. Ele conhece, olha o conhecimento. Às vezes nós falamos, o Senhor não vê a minha necessidade, não sabe nada dos meus problemas. Olha o versículo 14. Com quem tomou ele conselho e quem o instruiu e o ensinou na vareda de juízo, e o ensinou conhecimento e mostrou a ele o caminho de entendimento. O conhecimento do Senhor é total, é perfeito. E o Senhor conhece os nossos caminhos, Ele conhece os nossos problemas e Ele atende quando nós clamamos por Ele. Mais uma coisa, não? O controle do Senhor. Versículo 15. Eis que as nações
são como uma gota de um balde e são considerados como o pó fino da balança. Eis que ele ergue as ilhas como uma coisa muito pequena. Olha o controle do Senhor Jesus. Se Ele controla as nações, muitas vezes, olhando para o Médio Oriente, o que está acontecendo, o preço da gasolina, do diesel, né? A falta do diesel, né? Nós ficamos apavorados. O que vai acontecer? Né? Mas nós apreciamos aqui que está tudo no controle de Deus. O presidente Trump, há um mês ou 2 meses atrás, falou assim: olha, eu trouxe paz ao Médio Oriente. O que está acontecendo aí hoje? Ele não trouxe paz. E sabe de uma coisa? Não vai haver paz. Porque após a vinda do Senhor Jesus, né, vai haver a grande tribulação. E Israel, você acha que os dias sob o domínio de Hitler foram terríveis? Sabe quantos milhões de judeus morreram durante o reinado de Hitler? Sabe? 40 milhões de judeus morreram. Né? Mas Israel tem um futuro de mais trabalho, mais penosos, mais trabalhosos. E se Deus não encurtar aquele período, nenhuma carne em Israel ia sobreviver, diz as Escrituras. Mas Deus tem um plano para este mundo. E quando o Senhor Jesus vai voltar para reinar, após esse período da grande tribulação, vai haver paz, vai haver o reino benéfico do Senhor Jesus, sabe? Porque esse mundo não conhece a paz, sabe por quê? Porque crucificou aquele que é o príncipe da paz. E até o Senhor Jesus voltar, esse mundo não vai conhecer paz. Ele está em controle. Olha o versículo 26. Eu estou passando por cima de algumas coisas. Ele diz: erguei vossos olhos para o alto e observai quem tem criado estas coisas, que faz surgir seu exército pelo número, são as estrelas, pela grandeza de seu poder, porque ele é forte em poder, nenhuma deixa de se apresentar. O Senhor, Ele criou as estrelas. Eu acho maravilhosa as Escrituras, né? Se vocês foram para Salmo 147, vocês vão descobrir uma coisa impressionante. Salmo 147, olha o que diz. Versículo 4. Ele conta o número das estrelas, chama-as a todos pelos seus nomes. Né? Você se lembra quando Deus levou Abraão para fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas se é possível. Abraão não deu conta de numerar as estrelas. E nenhum aqui sabe, porque são milhões. Mas Deus, Ele conhece cada estrela por nome. Né? Como é impressionante. Mas olha o versículo anterior, olha o que diz. Ele conta o número das estrelas, chama a todos pelos seus nomes. Mas versículo 3 diz: Ele sabe os quebrantados de coração, Ele ata as suas feridas. Versículo 3 nos coloca numa casa onde há tribulação, onde há provações, onde há choro. Né? Mas no outro versículo coloca Deus entre as estrelas, sabe?
E se ele conhece o nome de cada estrela, ele conhece o nome de cada pessoa aqui. E ele está pronto, como diz o versículo 13, a sarar os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Ele conhece o seu coração. Ele conhece os seus problemas. Ele sabe o que traz lágrimas aos seus olhos. Ele sabe, né, as provações pelas quais você está passando. Cada um aqui. Deus conhece. E não apenas conhece. Ele diz aqui, ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Né? Como é bom esperar no Senhor e conhecer o seu cuidado. A grandeza do Senhor. Irmãos, hoje eu quero que vocês saiam daqui tendo uma apreciação maior do seu Senhor. Ele é grandioso, não há quem há maior que Deus. Ele é supremo, Ele é soberano. Tudo está em controle das mãos de Deus. E Ele está em controle das nossas vidas, se esperarmos no Senhor. Outro ponto, né? Continuando com isso, os versículos que lemos aqui no início de Isaías mostram que tipo de Deus nós temos, né? Ele é imutável. Eu não vou tomar o tempo de ler os versículos, vocês podem ver isso depois. Mas Isaías chama o nosso Deus do Deus eterno. O que isso quer dizer? Que Deus é imutável, né? Tudo ao nosso redor muda, né? As estações do ano, os governos mudam, o tempo, o clima. Até nós mudamos, não é verdade? Né? Certo? Eu fiquei contente o outro dia. Fomos comprar presente para o bisneto que Deus permitindo de chegar. E o Marcos tinha entrado na loja há alguns dias antes, né? E para negociar. E quando eu entrei, a moça que atendeu o Marcos veio ter comigo e falou assim: o senhor é parente do John? Eu falei: sou. O irmão mais velho dele? Eu fiquei contente com isso, né? Mas eu acho que ela precisava trocar dos óculos, né? Certo? Né? A gente muda, né? Abrindo o meu tablet aqui, apareceu uma fotografia de anos atrás. Eu não tinha cabelo branco, né? Nem rugas, nada disso. Era um moço bonito, né? Certo? Mas olha para mim hoje. Nós mudamos, as nossas forças mudam, né? A nossa condição física muda, até, né? Mesmo entre os mais novos, o nosso temperamento, as forças. Mas sabe de uma coisa? O nosso Deus não muda. Ele é eterno, né? O nosso Salvador não muda. Temos prova disso na palavra de Deus ou não? Tem? Aonde? Hebreus capítulo 13 diz, né? Não te deixarei, nem te desampararei. Por isso podemos dizer: o Senhor é meu ajudador e não vou temer o que possa me fazer o homem. E no mesmo capítulo ele diz o quê?
Ele diz que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O nosso Deus não muda. Por isso vale a pena esperar nesse Deus. Nós mudamos, mas Ele não muda. E Ele é sempre amoroso, sempre bondoso, paciente, carinhoso, prestativo, interessado nos nossos afazeres, pronto para nos ajudar, fortalecer e abraçar. Você sabe de uma coisa? A mosca do Brasil não tem pelo nas pernas. Mas lá na Escócia a mosca tem pelos nas pernas. Olha como Deus presta atenção. Por que é que a mosca da Escócia precisa ter pelos nas pernas? Por causa do frio. Se Deus cuida, gente, de uma mosca, né? Será que Ele não vai cuidar de nós? Vale a pena a gente esperar no Senhor, porque Ele é o Deus eterno e Ele zela por nós. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele não falha porque é eterno. Por isso eu gosto daquele hino do nosso hinário que diz: Cristo nunca, nunca falta, nunca deixa de acudir ao mais pobre, ao mais humilde, que para os braços seus fugir. Seu pecado perdoando, logo toma pela mão suas dores, suas iras, com benigna compaixão. Se Ele não falha, Ele não falta. E o hino continua a dizer: Cristo nunca, nunca falta. Nas mais duras provações, quando o inimigo assalta com tremendas tentações, procurando demover-nos ou encher-nos de pavor, eis que basta a minha graça. Logo diz o Salvador: louvado seja Deus, porque Ele é eterno, Ele é imutável. Outra coisa que o versículo diz aqui: Ele é incansável. Ele não se cansa, nem fica exausto, diz a Nova Versão Internacional. Eu tenho em casa uma tradução, é a Mensagem. Não sei se alguém aqui tem essa tradução, mas eu gostei, né, dessa tradução aqui. Em vez de dizer Ele não se cansa, nem fica exausto, escuta o que diz: Ele não entra em estafa, não faz intervalo para recuperar o fôlego. Eu gostei disso, né? Porque muitas vezes, quando fazemos serviço difícil, pesado, nós temos que ter um período para recuperar as forças, né? Mas o nosso Deus, Ele é incansável, gente. Ele não precisa parar de trabalhar, nem precisa dormir para recuperar as forças. Ele é o Todo-Poderoso. O seu poder é infinito, é ilimitado. E sabe de uma coisa? Esse poder está à nossa disposição. Por que então não esperarmos no Senhor? Porque Ele é incansável. Ele sabe a condição, a fraqueza do corpo natural. Ele pode nos fortalecer, né? Você se lembra de Elias? Foi numa viagem longa e dormiu para recuperar as forças. E quando ele acordou, ele descobriu que o Senhor estava presente. Ele cansou, mas o Senhor não. E quando ele acordou, o que é que Elias descobriu?
pão e água aí para ele continuar a viagem e a servir ao Senhor. E quando você chega ao fim dos seus recursos humanos, olha para cima. Começa a esperar em Deus, gente, porque Ele é incansável, né? E Ele dá forças àquele que é ou àquela que é fraca. Este fato, gente, deve apaziguar o nosso espírito e consolar os nossos corações. Porque em vez de questionarmos os propósitos do Senhor para as nossas vidas, devemos confiar na sua sabedoria. Ele sabe o que é melhor para nós. Deus é sábio, gente. E se Ele é sábio, se o seu conhecimento é perfeito, quer dizer uma coisa: Ele não erra, né? Ele não erra. Ele é tão sábio. O que Ele permita não é para a nossa destruição. Não é para o nosso desânimo. É para nos encorajar. O Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. E mais uma coisa: o seu amor é perfeito, né? O seu amor não vai permitir que nós soframos alguma coisa para nos derrubar, para causar a nossa destruição. Ele é incessável, né? Ele está sempre à nossa disposição. Muitas vezes o Senhor está esperando por nós, para entrarmos na sua presença, apaziguar o nosso coração, contar para Ele o que está acontecendo, pedir o seu socorro, né? Ele espera por nós, mas nós não esperamos no Senhor. E Ele fortalece o cansado e dá grande valor ao que está sem forças. Ele está sempre disponível, seja qual for a hora do dia ou da noite, da situação em que nós estamos, nós podemos clamar e prontamente Ele virá ao nosso encontro para nos ajudar, livrar, consolar e salvar. Eu dou graças a Deus por isso. Esse irmão mais velho do Marcos perde sono facilmente, né? Muitas vezes eu fico 2 horas, acorda. É interessante, é quase na hora, 2 horas de madrugada, 2 e pouca, que eu acordo e é difícil voltar a dormir, né? Dizem que a gente deve contar ovelhas, né? Para pegar no sono de novo. Eu tentei isso, mas não funciona, né? Certo? Sabe o que funciona? Não é contar ovelhas, é falar aquele que é o pastor. E sabe, no início eu ficava revoltado com isso, né? Já pensou 2 horas, né, quando devia estar a dormir? Mas eu aprendi a aproveitar dessas horas. E têm sido as horas mais preciosas da minha vida. Porque lá naquelas horas eu aprendi a esperar no Senhor, a meditar na sua palavra, a conversar com o Senhor. E sabe, mesmo 2 horas de madrugada, o meu Senhor está atento. Ele ouve. Ele está sempre disponível para conversar com Ele. E sabe o que é mais precioso? Ele conversa comigo, né? Vocês têm essa intimidade com Deus? Muitas vezes nós chegamos na presença do Senhor e não esperarmos conversar com Ele, agradecer o Senhor. Já temos a nossa lista: Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, eu necessito disso.
e não ouvimos o sussurro do Senhor ao nosso ouvido. Mas para ouvir um sussurro tem que haver silêncio, tem que haver paz, gente, né? Certo? Paz no nosso íntimo. Às vezes as situações das nossas vidas são como um mar proceloso, né? As ondas são gigantescas. Mas quando entramos na presença do Senhor e esperamos por Ele, Ele faz a gente ouvir a sua voz tão meiga. Se você não tem esse hábito, começa a cultivar a presença do Senhor. Ele está sempre atento para nos ouvir. Ele é Jesus, né? Foi o nome humano que o Senhor Jesus recebeu, certo? Ele veio ao nosso mundo. Por que que o Senhor Jesus veio ao nosso mundo? Para nos salvar, para nos dar a vida eterna, muito bem. Mas sabe de uma coisa? Foi muito mais que isso. Porque ele aprendeu aqui a sofrer. Não foi só na cruz do Calvário, né? Já pensou, gente, morar numa casa com irmãos incrédulos? Os irmãos do Senhor não creram nele, que era o Messias, o enviado de Deus, até quando? Após a sua ressurreição, aí eles creram. Mas já pensou o Senhor Jesus, perfeito, morando numa casa com irmãos incrédulos? Não. Então, se tiver aqui alguém que é a única pessoa da sua família que é crente, fica sabendo que o Senhor Jesus entende o que você está a passar e o que é sofrer. Já pensou morar numa cidade como Nazaré? Nazaré era uma cidade grande com todas as regalias, né? Era uma cidade pacífica, de moral. Foi? Hein? Não. Como é que a gente sabe? Hein? Exatamente. Não. Quando o Senhor Jesus se apresentou a Natanael, ele disse: Nazaré? Pode vir alguma coisa de Nazaré? Certa vez, um irmão dos Estados Unidos fez uma visita a Israel, ele e a esposa foram num grupo e foram visitar a cidade de Nazaré. Isso foi na década de 50, por aí. E eles foram andando, ele conversando com os outros do grupo. Quando ele olhou, cadê a esposa? Ela não estava aí, certo? Não estava aí. Ele falou: o que aconteceu? Ele começou a imaginar todas as coisas. Aí ele voltou e achou ela numa esquina de Nazaré, chorando. E ela pensando: foi roubado, alguma coisa aconteceu aqui. Ele chegou para ela: bem, o que está acontecendo aqui? Foi roubado? O que aconteceu? Ela falou: não, eu estou pensando que o meu Senhor morou numa cidade como essa, ainda com ruas de terra, sabe? Né? E outras coisas, né? Uma cidade suja, né? Sem recursos. Ela falou: já pensou meu Salvador sendo criado assim, numa cidade assim? Então, irmãos, não só isso, ele trabalhou numa carpintaria
ele foi mal entendido pelo povo, teve que lidar com 12 discípulos incrédulos, Pedro o impetuoso, Filipe o incrédulo, Tomé o duvidoso, João e Tiago os errados, não? Vocês se lembram deles? Não? Senhor, vamos chamar fogo do céu para matar essa gente? Não? E Judas? Oh, já pensou? 3 anos e meio andando com Judas, sabendo o que Judas era? Não? Como era a natureza de Judas? Judas era ladrão. Ele era o tesoureiro do grupo e passava a mão e roubava dos outros discípulos. E por fim foi ele que traiu o Senhor Jesus. Ele foi rejeitado pela nação, foi abandonado pelos discípulos. Ninguém sofreu como o nosso Salvador. E por essa razão, gente, convém que nós esperemos na presença do Senhor, sabe? Porque seja qual for as nossas circunstâncias, Ele entende, porque Ele sofreu assim. Não? Ninguém sofreu como nosso Salvador. Ele entende. Quando a gente for para Hebreus capítulo 2, olha o que diz. Ou mão trêmula, né? Hebreus capítulo 2, olha, diz: e já que os filhos são participantes da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Né? Certo? Por quê? Para nos salvar. Os sofrimentos que o Senhor Jesus sofreu, e, irmãos, durante a sua vida, não nos salvou. Os sofrimentos físicos que o Senhor Jesus sofreu na cruz de Calvário, não nos salvaram. Foi o fato de ele ser castigado por Deus, por ele levar sobre si o peso dos nossos pecados, por ele pagar o preço dos nossos pecados. Mas os sofrimentos físicos do Senhor Jesus têm valor, e ele vai explicar agora, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse aqueles que por terem medo da morte estavam por toda a vida sujeitos a nós. E depois ele diz o seguinte: por isso, em todas as coisas, convinha que ele fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencessem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. E porque naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, olha o que diz, ele pode socorrer aos que são tentados. E no capítulo 4, ele diz assim: sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, olha o nome, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores de nossas enfermidades, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Portanto, podemos esperar no Senhor, porque Ele diz: portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça
e auxílio em toda a nossa necessidade. Gente, Ele é acessível a qualquer momento. Ele entende o que você está por passar, porque Ele já passou, né? Por essas experiências. Por isso, Ele quer consolar você. Ele quer socorrer você. Por isso, vale a pena esperar no Senhor. Eu vou terminar por aqui. Por que é que Moisés não foi chamado para ser sumo sacerdote de Israel? Por quê? Porque foi Arão. Não, eu acho que não. Porque ele obedeceu. O que é um sumo sacerdote? Qual é o propósito dele? Qual é a função dele? Ser mediador entre Deus e o homem. Quando alguém de Israel tinha problemas, né? O sumo sacerdote, ele era a pessoa indicada para consolar aquelas pessoas. Então, por que Arão e não Moisés? Onde é que Moisés estava naqueles anos quando Israel estava escravizado? Onde é que ele estava? Fala mais alto, eu estou ficando... Ixi, não devia falar isso, mas estou ficando surdo. No palácio. Uma vida boa, regalada, sem sofrimento, sem falta de alguma coisa. E onde foi Arão? Sofreu com o povo. Então, como ele sofreu com o povo e passou por isso, ele foi indicado como sacerdote para consolar os outros. Certo? E o Senhor Jesus, como é que Hebreus 4 diz? Ele é Jesus, ele passou por todas as nossas experiências, certo? Mas ele não é apenas Jesus. Diz, ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele não pode apenas simpatizar conosco, gente. Mas ele tem o poder, sendo o Filho de Deus, para nos ajudar. Por isso, vale a pena esperar na presença do Senhor. Ele simpatiza conosco, mas Ele quer socorrer a nós. Então, quem sabe se eu for convidado de novo, a gente vai continuar com esse assunto. Mas o que eu quero que vocês levam daqui hoje, gente, vamos cultivar tempo na presença do Senhor. Vamos entregar as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa, né? Tudo o que acontece na nossa vida. Não sejamos como Israel, sempre murmurando, sempre questionando a vontade de Deus. Vamos esperar. Senhor, se eu estou passando por isso, é porque o Senhor permitiu. E, Senhor, me ajuda em todo esse tempo para que eu possa ser um vencedor. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.